Aí, estamos ao vivo. Então, gente, é o seguinte. Será que realmente existe um método por trás do desenvolvimento da resiliência? E será que esse método é realmente eficiente e fará com que você desenvolva a resiliência? E só para não pecar na falta de clareza, resiliência é você ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades da vida. É sobre isso que eu vou falar com você na aula de hoje, essa é a aula 2 da Masterclass Resiliência. E se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Vitor Coach, eu sou especialista em resiliência, eu ajudo as pessoas a realmente desenvolverem a resiliência e serem capazes de se adaptar e superar as dificuldades da vida. E eu fico muito feliz que você esteja aqui comigo nessa aula, que é a nossa querida aula 2 aqui do evento. Ontem aconteceu a aula 1, logo mais eu já vou fazer para você uma revisão do que aconteceu na aula passada, mas antes eu quero lembrar você que as aulas aqui, elas são divididas em 3, né? O evento aqui da Masterclass, ele é dividido em 3 aulas. E o evento tem como objetivo te ajudar para que você dê os primeiros passos para que você consiga, de fato, desenvolver a resiliência e se torne uma pessoa capaz de se adaptar e superar as dificuldades da vida das mais diversas adversidades e crises na sua vida. E a Masterclass ela é dividida em 3 aulas. Na aula passada, que foi a aula 1, eu falei com você sobre o que é e como desenvolver resiliência. Na aula de hoje, eu vou falar com você, que é a aula 2, eu vou falar com você sobre o método por trás do desenvolvimento da resiliência. E na quinta-feira, às 9 horas da manhã também, horário de Brasília, eu vou falar com você sobre como levar a sua resiliência para outro nível. Então fica comigo até a terceira aula para que você consiga aí ter toda a bagagem, né, ter a bagagem que você precisa para que você consiga realmente desenvolver a resiliência. Bom, antes de revisar a aula passada, primeiramente eu quero te fazer alguns pedidos e depois alguns convites também para a gente poder começar com chave de ouro. Os primeiros pedidos que eu quero te fazer é para você realmente ir para um lugar calmo e tranquilo aí da sua casa, né, para que você não realmente não seja às vezes interrompido aqui durante a aula, para que você consiga focar aqui na aula, que esse foco é muito importante para o aprendizado. Para melhorar a sua experiência, eu recomendo que você use fones de ouvido, porque isso fará com que você tenha uma melhor experiência aqui na aula, você consegue me ouvir melhor, você consegue... E além disso, isso aumenta o seu foco também, né, porque a sua atenção do seu sentido auditivo está mais voltado aqui para a aula quando você utiliza fones de ouvido. Recomendo também que você pegue uma garrafa d'água, e deixe aí ao lado do seu computador, deixe aí perto do seu celular, deixe aí para que você possa estar se hidratando durante a aula. É claro que eu vou fazer pequenas pausas aqui de vez em quando durante a aula para que eu possa rapidamente beber uma água aqui, dar uma pequena pausa, mas eu sempre vou estar voltando aqui. Então eu vou trazer também essas pequenas pausas para você também pausar aí, para você ir ao banheiro ou ir beber uma água, ou dar um tempinho aí para refletir sobre o que a gente aprendeu aqui juntos. E também recomendo que você pegue o caderninho de anotações. Então, se você estava comigo na aula 1 e você já estava utilizando um caderninho, pega esse caderninho. Ou se você não estava comigo na aula 1, mas mesmo assim, pega aí um caderno ou uma folha de papel e uma caneta e anota aí o que a gente vai aprender aqui nessa aula. Então, pode ser exatamente as técnicas que eu vou ensinar para você, pode ser às vezes um insight, pode ser às vezes um insight, pode ser uma ideia, algo que surgiu na sua mente. Escreva para você poder depois rever, depois colocar em prática aí na sua vida, tá certo? Então,
Outra recomendação para você também é para você convidar uma pessoa para assistir essa aula da Masterclass junto com você. Por quê? Porque se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. E eu acredito que você quer ir longe. E para a gente poder ir longe, a gente tem que ir acompanhado. Então convida uma pessoa que está junto com você na sua casa, pode ser sua mãe, pode ser o seu filho, pode ser um amigo, o vizinho, pode ser alguém para assistir essa aula junto com você também, para fazer parte desse projeto de desenvolvimento da resiliência junto com você. E agora eu vou falar com você, primeiramente, antes da gente ir para a revisão, né, dessa aula, da aula passada, porque isso é importante para a gente recapitular o que a gente viu. Eu quero fazer para vocês 2 convites. O primeiro convite é para você entrar realmente na nossa comunidade no Facebook. Desculpa, gente. Para vocês entrarem na nossa comunidade no Facebook. Essa comunidade é uma comunidade onde você vai poder interagir ali com as pessoas, vai poder participar. É um grupo, né, de estudos, dividir o que você aprendeu. As pessoas também vão dividir o que elas aprenderam. Então vai lá, corre lá, para você poder tirar dúvidas, para você dividir o que você aprendeu, para você aprender com quem está lá na comunidade também. É muito importante você entrar na comunidade. Entre também no canal do Telegram da Masterclass Resiliência. O canal do Telegram é uma espécie de grupo de WhatsApp, bem parecido com o WhatsApp. Lá eu mando informações relevantes para você. E como é que você faz para você poder assistir, para você poder acessar, né, a comunidade e também a comunidade no Facebook e o canal no Telegram? Existe a página, né, da Masterclass área. Você vai entrar lá na área, seja no seu e-mail, né, você que se inscreveu, você recebe no seu e-mail um link para você poder acessar, e é nessa página. Essa página você acessa lá com facilidade. Comunidade no Facebook, tem um botão comunidade no Facebook da Masterclass, você clica nesse botão, você vai ser redirecionado, e é só você mandar sua solicitação de entrada, que a gente já vai aceitar, né, que a nossa equipe já vai aceitar. E no canal do Telegram, só você também clicar no botão e entrar que você já vai participar com facilidade desse canal no Telegram. Bom, como desenvolver resiliência? Né? Qual que é o método por trás do desenvolvimento da resiliência? Na aula passada, gente, eu falei com você sobre o resiliência. O resiliência é a metodologia que eu criei para fazer com que as pessoas desenvolvam resiliência. Eu havia criado essa metodologia para mim, ela ainda nem tinha esse nome de resiliência, mas foi uma sugestão de uma colega de fórum que eu participava sobre resiliência, desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Ela deu essa ideia para mim poder criar realmente uma comunidade, para mim realmente criar um ambiente para que as pessoas pudessem adquirir o conhecimento que eu estava ensinando dentro desses fóruns. E eu desenvolvi a metodologia do resiliência. E como eu expliquei na aula passada, tem 3 pilares. E hoje eu vou compartilhar com você os 2 pilares do resiliência, para que você possa estar implementando. Mas antes de mais nada, eu quero que você entenda o poder da resignação e depois o poder da ressignificação, gente. Porque esses são os 2 pilares que eu vou estar abordando hoje, tá? Gente, quando a gente fala de resignação, a gente fala de aceitação, eu me recordo do meu processo quando eu comecei nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de buscar conhecimento sobre resiliência. Eu comecei a compreender que os sofrimentos que nós temos na nossa vida, certo? As dificuldades, os problemas, tudo que surge na nossa vida,
Isso ocorre porque nós estamos muito apegados às situações, nós estamos muito apegados a um problema, nós estamos muito apegados a uma pessoa, nós estamos muito apegados a um resultado, a uma meta, a um objetivo, a algo. E quando isso não ocorre, ou não ocorre da maneira que gostaríamos, a gente tendencialmente a gente sofre. Por quê? Porque há um apego. Então, se não há um retorno, a gente sofre. E esse sofrimento, ele afeta a gente de continuar, de dar continuidade, de tomar ação, de ir para o próximo nível. E aí, às vezes, a maioria das pessoas elas ficam apáticas. Ficam bastante apáticas referente a ir em direção a esse objetivo, a ir em direção a esse resultado. Agora, quando ocorre a resignação, quando ocorre a aceitação, aí eu compreendi que a aceitação ela quer fazer com que a gente se desapegue um pouco do resultado. Eu estou falando que a gente não deve ter objetivos? Não, gente. Nós temos que ter objetivos. Nós temos que querer alcançar objetivos. Nós temos que querer alcançar um resultado. Só que não só isso. A gente também tem que aceitar quando as coisas não vai bem. Além disso, como a gente fala de resignação também, é uma interpretação da situação, uma interpretação do cenário. Não é que a pessoa fracassou realmente. A questão é como a pessoa enxerga aquela situação. Ou às vezes é como a pessoa ela se enxerga também. Isso também é algo que deve ser levado em consideração. Que agora é o seguinte, como é que nós fazemos para ser pessoas mais resignadas? Como é que nós fazemos para ser pessoas que vai ressignificar a situação? Mas antes de mais nada, eu vou recapitular o que foi falado na aula passada para que você possa ter maior contexto. Gente, só um minuto que eu vou beber uma água aqui, né? Minha garganta. Eu já volto. Questão de segundos, bebe uma água aí também.
Bom, o que a gente falou na aula passada, né? Se você assistiu a aula, você vai relembrar alguns pontos. É importante relembrar alguns pontos importantes da aula passada para que a gente possa dar continuidade ao que eu vou falar hoje nessa aula de hoje. Na aula passada, eu trouxe para você uma visão geral do resiliência, que é a metodologia, né, por trás do desenvolvimento da resiliência. E o resiliência, ele é baseado, né, para você poder desenvolver a resiliência, para você ser capaz de se adaptar e superar as dificuldades da vida, existem 3 pilares que sustentam a resiliência. E esses 3 pilares, como eu mencionei, é o primeiro pilar, o pilar da resignação. O segundo pilar é o pilar da ressignificação. E o terceiro pilar é o pilar da resiliência, que é você se adaptar e superar as dificuldades da vida. Logo depois eu falei com você sobre os 3 níveis. De resiliência. O primeiro nível de resiliência é o nível baixo. Quando a pessoa ela tem pouca resiliência, pouca capacidade de adaptação e principalmente de superação de uma dificuldade. O segundo nível de resiliência é o nível médio, quando a pessoa ela realmente está no meio termo. Ela se adapta, mas mesmo assim ela ainda tem um pouco de dificuldade, mas ela tem muito mais capacidade do que uma pessoa que tem nível baixo de resiliência. E por último eu falei sobre o nível alto, né? O terceiro nível, que é o nível alto de resiliência. É onde terceiro nível, que é o nível alto de resiliência. Nesse nível alto de resiliência, a pessoa tem uma grande capacidade de adaptação e superação da dificuldade. Logo depois, eu falei sobre o esboço de dificuldade, onde eu compartilhei com você as 4 fases do esboço de dificuldade, as 4 fases da dificuldade, que todos nós passamos realmente em nossas vidas quando nós temos uma dificuldade. A fase 1 do esboço, como eu mencionei, a fase 1 do esboço é o princípio, que nada mais é do que o estado natural em que você se encontra, a origem. A fase 2 é a dificuldade, é quando você muda de estado, né? Quando você muda de estado, você estava no estado natural, agora você mudou de estado, houve uma alteração, e essa dificuldade pode ser interpretada como pode ser um problema, uma dificuldade, um obstáculo, um desafio que surgiu ali na sua vida e que, claro, tem mais detalhes aí, né? Isso vai variar de pessoa para pessoa. Por quê? Porque esse desafio, né? Essa dificuldade pode ser uma frustração, pode ser uma tristeza, pode ser uma raiva, pode ser um medo, pode ser uma ansiedade, um estresse, uma traição, um luto, uma perda. E isso vai variar de pessoa para pessoa. A terceira fase, a fase 3, é a fase da intensidade, ou seja, é quando essa dificuldade ela se intensifica, mas no sentido assim de duração. Quanto tempo, né, pode durar essa dificuldade que essa pessoa tem na vida dela? E a quarta fase, né, que é a resiliência, que é o retorno da pessoa à fase 1, que é o princípio. E no caso, né, que é a adaptação e a superação, onde a pessoa vai retornar ao princípio, vai retornar em quem ela era antes realmente dessa dificuldade a acontecer. E eu compartilhei com você na aula passada 5 princípios, compartilhei com você os princípios da resiliência. E os princípios da resiliência são princípios que fazem com que você se adapte. Esses princípios da resiliência são princípios para fazer com que você se adapte às dificuldades, fazer com que você retorne realmente ao princípio de forma mais rápida,
Quanto mais princípios você utilizar, mais adaptado você, né, mais preparado para poder se adaptar a uma dificuldade você estará. E os princípios que eu compartilhei na aula passada foram primeiro princípio. O primeiro princípio foi o princípio da micromodificação, que é você mudar algo na sua vida aos poucos, de forma gradativa. O segundo princípio que foi compartilhado é o princípio da proteção da rotina, ou seja, você proteger de fato a sua rotina, independente da dificuldade que você está passando, você manter a sua rotina, manter os seus hábitos e os comportamentos que normalmente você tem na sua rotina. Terceiro princípio. O terceiro princípio que eu compartilhei na aula passada foi o princípio do autocuidado, ou seja, você cuidar do seu corpo e da sua mente. Falei sobre exercícios físicos, alimentação, sono e a prática de mindfulness. Quarto princípio que eu compartilhei, quarto princípio da resiliência, do qual eu mencionei na aula passada, foi o princípio do gatilho emocional, mais especificamente gatilho emocional do amor, que é você, quando você estiver em um momento difícil ou em uma situação difícil, é você se lembrar da pessoa ou das pessoas que você ama ou de algum momento com elas, que isso fará com que você tenha motivação para poder continuar. Essas pessoas se tornam o seu porquê de você continuar ali na jornada no curto, médio e longo prazo para poder vencer esse desafio e realmente vencer essa dificuldade, né? Se adaptar e superar essa dificuldade que você está passando. Quinto princípio é o princípio do condutor de emoções. E esse princípio, eu trabalhei esse princípio com você, apresentando para você duas ideias de como realmente gerenciar a sua emoção. A primeira ideia foi você cantar uma música. Isso muda o seu estado emocional. E a segunda ideia, a segunda sugestão, foi você realmente escrever um diário, né? Você pegar um diário e escrever ali como é que você está se sentindo emocionalmente, o que você quer fazer com o que você está sentindo. E o que você quer fazer com o que você está sentindo naquele momento. Isso foi o que eu falei com você na aula passada. E agora nós vamos para a aula de hoje, de fato, o que a gente vai ver hoje. Hoje eu vou falar com você exatamente sobre os dois pilares iniciais que eu não abordei na aula passada. Mas antes de falar sobre esses pilares, eu vou apresentar para você um princípio que eu não falei na aula passada, que é o princípio do otimismo. Eu vou te mostrar como é que você pode implementar o otimismo e assim ser uma pessoa mais adaptada e superar as dificuldades. Mas o que seria o princípio do otimismo que eu não falei na aula passada? Eu separei para essa aula aqui, a gente vai começar dessa maneira. Relembrando que esse princípio faz parte dos outros, né? Trabalha em conjunto com os outros princípios, então não deixe de implementar esse princípio aqui. O princípio do otimismo, ele nada mais é do que o princípio de você enxergar o lado positivo das situações, né? Sim, é mais um estilo de vida de você procurar enxergar o lado positivo das situações, mesmo nas situações mais difíceis, mesmo nas situações mais negativas. Mesmo nos obstáculos, nos desafios, nas frustrações, nas mais diversas situações de crise, de adversidade na sua vida. Esse é o propósito do princípio do otimismo, você focar no lado positivo das situações. Porque isso fará com que você esteja mais flexível realmente em relação à forma com que você vai enxergar aquela situação. E como é que você faz para ser uma pessoa mais otimista? E para isso eu vou compartilhar com você duas sugestões de como ser uma pessoa mais otimista na sua vida, no seu dia a dia. A primeira sugestão para que você seja mais otimista e assim
seja uma pessoa mais resiliente. A primeira sugestão para você aplicar o princípio do otimismo é... A primeira ideia, anota aí. A primeira ideia, quero que você anote aí essa ideia, é o foco na solução. É importante você... Se você tem um problema na sua vida, é importante você focar na solução para resolver esse problema. Porque é o seguinte, o problema já está ali. Ficou consciente, você tem consciência que o problema está ali. Você percebeu que há um problema na sua vida, uma dificuldade na sua vida. Ok, agora chegou a hora de você focar na solução para poder resolver esse problema. Então, vou dar aqui alguns exemplos de como resolver problemas. Pode ser sugerido, para você focar na solução de um problema, você pegar um caderno e anotar ali 30 formas de resolver esse problema. Então eu tenho um problema na minha vida, vou anotar ali 30 formas de resolver esse problema. Vamos supor que o problema seja, nossa, Vitor, eu tenho que pagar uma dívida muito alta e esse é o problema que eu estou enfrentando. Para resolver esse problema, você vai utilizar esse princípio do foco na solução. Anota 30 formas de você conseguir esse dinheiro. 30 formas éticas, 30 formas morais de conseguir esse dinheiro. Às vezes é trabalhando mais, às vezes é fazendo hora extra, às vezes é vendendo um determinado produto, às vezes é vendendo alguns utensílios, alguns objetos na sua casa que você nem utiliza mais. Às vezes é você tendo um outro trabalho, tendo um outro emprego, às vezes é você criar um negócio, às vezes é você criar um novo projeto. Isso são ideias, isso é focar na solução para poder resolver o problema. Outra situação, fulano caiu da escada e se machucou, foca na solução. Nossa, fulano caiu da escada, deixa eu pegar o fulano, deixa eu levar para minha casa. Se o fulano tivesse machucado muito grave, não, eu vou pegar o fulano, vou levar ele no meu carro, vou chamar o vizinho aqui para me ajudar a carregar o fulano, vou levar ele para o meu carro, aí a gente vai lá para o hospital, para resolver, né, fulano deve ter quebrado uma perna, a gente leva ele lá no hospital, e aí lá no hospital eles veem, né, como conduzir ele e tal. Mas aí no meio daquela situação, ai meu Deus, eu não tenho carro, deixa eu ir lá chamar o vizinho, que aí pediu o vizinho para levar o fulano lá no hospital, e aí o vizinho também me ajuda a colocar ele no carro, e aí vamos lá para o hospital e vamos resolver a situação. O nome disso é foco na solução. Tá? Tirei 0 numa prova, Vitor. A prova estava valendo 10 e eu tirei 0 nessa prova. Como é que eu vou focar? Como é que eu vou ser otimista e vou focar na solução nesse tipo de situação? Ok, tirei 0 nessa prova. Só que isso me serve de lembrete que nas próximas provas eu tenho que estudar mais. Será que para essa prova que eu tirei 0, será que eu realmente me preparei como eu deveria ter me preparado? Será que eu estudei o que deveria ser estudado? Será que realmente eu me preparei de fato para poder realizar essa prova realmente com empenho para tirar 10? Ou será que eu não estava nem aí para essa prova? Esse é um questionamento importante. Porque através desse questionamento vai te fazer lembrar, opa, para a próxima prova eu tenho que estudar mais, eu tenho que me dedicar mais. Isso é focar na solução. Por quê? Porque o problema já está ali. Eu tirei 0 na prova, o problema já está ali. Agora você vai focar na solução para que isso não aconteça novamente. E aí, como é que você foca na solução? Estudando mais para as próximas provas. E isso é muito importante, muito relevante que você faça. Vitor, não vendi nenhum dos meus produtos. Estou oferecendo para as pessoas, mas parece que ninguém quer comprar o meu produto. Foca na solução. Já tentou vender na internet? Você já tentou... se questiona realmente, o meu produto é bom? Sim, meu produto é bom. Tenta vender pela internet. Tenta às vezes criar um Instagram e oferecer para as pessoas no Instagram. Tenta às vezes fazer anúncios para que esses anúncios cheguem realmente para as pessoas, para o público que você quer atender. Porque às vezes, gente,
Às vezes, o que acontece? A pessoa, ela tem um objetivo. Ela quer alcançar esse objetivo, ela quer alcançar esse resultado. E aí, a pessoa está tomando ação, está fazendo o que precisa fazer ali para poder alcançar um objetivo, mas não está conseguindo alcançar o objetivo. E o que a pessoa faz quando as coisas não estão dando certo e ela não está conseguindo alcançar o objetivo? O que ela faz? Ela pega e ela troca o objetivo. Eu não quero mais alcançar esse objetivo, eu não quero mais alcançar esse resultado, eu não quero mais alcançar essa meta. E ela troca o objetivo, ela troca o sonho dela, ela troca aquilo que ela quer, ao invés dela trocar o quê? O método que ela está utilizando para poder alcançar aquele objetivo, as ações que ela está realizando. Porque a ação é que leva ela em direção ao objetivo, não é o destino. O problema não está no destino, o problema está no veículo. O problema está no veículo. Então, assim, a pessoa quer trocar o destino, o objetivo, o sonho dela por causa da estratégia que ela está utilizando, que às vezes não está sendo eficiente. Se a estratégia não está sendo eficiente, troca de estratégia. Semanalmente é importante você ter o feedback de você mesmo. O que eu estou fazendo está me levando em direção ao meu objetivo? Porque, obviamente, você vai perceber pequenos resultados. Por exemplo, se você está aprendendo inglês, você vai estar aprendendo alguma coisinha ali ao longo do percurso. Se você quer emagrecer, ao longo do percurso você vai estar percebendo uma diferença no seu corpo, na sua saúde, na sua energia. Então, a gente percebe quando as coisas estão dando resultado. E é importante a gente analisar isso, né? Então, gente, é o seguinte, foca na solução. Se você tem um problema na sua vida, procura focar na solução para resolver esse problema. Isso é uma forma de ser o quê? Otimista. Gente, empreendedor. Empreendedor é uma pessoa que foca na solução. Empreendedor é uma pessoa que, primeiro, ele encontra um problema e depois ele faz o quê? Ele vai criar um produto ou um serviço que vai ajudar as pessoas a resolver esse problema. Mas para você ser uma pessoa resiliente, você tem que ser uma pessoa otimista. Para você ser uma pessoa otimista, você tem que focar na solução para resolver o problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas, quando elas veem um problema, elas começam, ai meu Deus, ela começa a se descabelar, meu Deus do céu, tem esse problema aqui, ao invés dela focar na solução. Por quê? Porque o problema já está ali. Ok, o problema é esse, o problema já está ali. E aí a pessoa começa a se desesperar, gritar, enlouquecer, enlouquecer em relação ao problema. Sendo que agora ela deveria o quê? Focar na solução para resolver aquele problema. Certo? Então é muito importante isso. Agora eu vou trazer para você uma outra sugestão para que você possa implementar o princípio do otimismo, para que você seja uma pessoa mais otimista e assim seja uma pessoa mais resiliente. E essa segunda sugestão que eu vou propor aqui para você é da gratidão. Como é para você expressar a gratidão? Como assim expressar a gratidão? Quando a gente faz um exercício de gratidão, a gente faz esse exercício todos os dias, eu vou propor para você um exercício de gratidão, você faz com que a sua mente ela foque no lado positivo das situações. A nossa mente ela tende a focar mais no lado pessimista, no lado mais negativo das coisas, das situações, do que no lado positivo, do que no lado otimista. Agora, quando você faz exercícios de gratidão, faz um exercício de gratidão todos os dias, você está treinando a sua mente a olhar para o lado positivo da vida. Você está treinando a sua mente para que a sua mente ela seja mais otimista nas situações. Então, significa que o otimismo ele é treinável? Significa que a positividade ela é treinável? Sim, ela é treinável. E agora eu vou compartilhar com você um exercício de gratidão. Esse exercício é o seguinte: você vai pegar e você vai
escrever 5 situações das quais você é grato. Então pega aí 5 situações das quais você é grato e anota essas 5 situações. Pode ser, né? E aí isso vai depender do horário que você anotou. Se comprometa a escrever isso todo dia no mesmo horário, tá? Se você fizer isso na parte da manhã e antes de dormir, isso tende a ser poderoso, tá? Se você fizer isso na parte de manhã e antes de dormir, isso tende a ser extremamente poderoso e eficiente. Então, por exemplo, se você vai escrever antes de dormir, anota assim, anota algumas 5 situações que aconteceram ao longo do seu dia, no qual você foi extremamente grato. Por exemplo, encontrei com um amigo que eu não via há muito tempo. Isso, interessante. Encontrei com um amigo que eu não via há muito tempo. Fiquei feliz de encontrar com ele, Vitor. Escreva isso. Pedir desculpas para minha mãe, né? A gente acabou se desentendendo durante um momento aí, e aí eu pedi desculpas a ela, ela também me desculpou, e aí fiquei muito feliz da gente ter voltado a conversar, né, como a gente conversava antes, confortavelmente. Consegui terminar um projeto da faculdade, e um projeto aí que eu já estou trabalhando há mais de 5 meses, e agora eu consegui concluir esse projeto. Eu estou muito feliz com a conclusão desse projeto. Uma amiga me deu um presente, ela me deu um diário. Fiquei muito feliz de receber esse diário dela, ela me deu esse presente. Foi extremamente simbólico esse presente que ela me deu. Consegui emagrecer 2 quilos. Estou fazendo exercício já todos os dias, estou conseguindo emagrecer 2 quilos. Então tem que ser algo da qual você é grato. Então você precisa pensar com carinho. E por que é tão eficiente isso? Porque você precisa pensar e aí você começa até a imaginar realmente essa situação e você anota essa situação. Tá? Então expressa a gratidão, que tende a ser muito eficiente. Agora eu vou fazer uma pequena pausa aqui para vocês beberem uma água, fazerem anotações e refletir um pouco sobre o que eu acabei de falar. Eu já volto em questão de minutos.
Voltamos. Agora eu vou falar com você sobre o pilar da resignação. Como é que você realmente aceita as situações e os momentos difíceis. Só para recapitular rapidamente, gente, resignação, né, a aceitação, significa você aceitar a dificuldade que você está passando. Mas como assim, né? Aceitar a dificuldade, eu tenho que aceitar essa dificuldade. Muitas vezes, as pessoas elas estão passando por uma dificuldade, elas estão passando por um desafio na vida delas, e o que elas fazem? Né? Elas ignoram essa dificuldade, elas ignoram esse desafio, elas ignoram um problema, um obstáculo na vida dela. Aceitação significa não ignorar o problema. Sim, o problema está ali, a dificuldade está ali, e eu vou aceitar essa dificuldade. Aceitar que eu estou frustrado porque essa situação aconteceu. Eu vou aceitar que eu estou decepcionado porque determinada dificuldade aconteceu. Eu vou aceitar que eu estou me sentindo totalmente vulnerável porque algo aconteceu. A aceitação é o primeiro passo para que nós possamos o quê? Depois trabalhar como nos adaptarmos e superar essa dificuldade. Então, no primeiro momento, é importante a gente se adaptar. Né? Em um primeiro momento, é importante a gente aceitar essa dificuldade, essa situação, essa frustração, esse fracasso. É claro que tudo isso é uma interpretação que a pessoa tem da situação. E para você poder aceitar, tá? Para você poder aceitar uma dificuldade, e aceitação parece ser algo assim, eu vou aceitar que eu tenho uma dificuldade, pronto, aceitei que eu tenho uma dificuldade, pronto, e acabou. Não é exatamente assim, gente. Sim, existe a aceitação em que nós olhamos para a dificuldade, sim, existe a aceitação em que nós olhamos para a dificuldade e nós percebemos que a dificuldade ela não tem uma solução para resolver aquela dificuldade. E para os problemas na nossa vida que não tem solução, solucionado está. E o único caminho é aceitar que não tem solução para resolver aquele problema. Mas a maioria dos problemas, a maioria das dificuldades que nós estamos passando ou estamos enfrentando na nossa vida, existe sim soluções e formas de resolver esse problema. Mas mesmo assim a gente precisa aceitar que nós estamos com um problema, que nós estamos com essa dificuldade, para que assim a gente possa também encontrar formas de resolver esse problema, de resolver essa situação. E para você poder praticar a aceitação, eu vou compartilhar aqui com você duas sugestões, tá? Eu vou compartilhar aqui com você duas técnicas para que vocês possam trabalhar a aceitação em vocês, tá? A primeira técnica é a consciência. Para você poder aceitar, você precisa ter consciência da dificuldade. Eu tenho consciência de que eu estou com medo. Estou com medo de falar em público, sabe? Porque às vezes a pessoa ela não tem consciência de que, primeiro, existe uma dificuldade ali, e segundo, além de ter uma dificuldade ali, ela não tem consciência de que ela precisa aceitar aquela dificuldade para realmente depois resolver aquela questão, aquela situação da vida dela. Então, o primeiro passo, tudo começa com a consciência. É você ter consciência de que você está com medo, é você ter consciência de que você está ansioso, é você ter consciência de que você está estressado, é você ter consciência de que você está sentindo a frustração, é você ter consciência de que você interpreta determinada situação na sua vida como um fracasso, é você ter consciência de que você está com raiva, é você ter consciência de tudo que você está sentindo em relação
aquela situação, aquela dificuldade, aquele desafio, aquele obstáculo na sua vida. Ponto principal é você ter consciência. Para você poder ter consciência, procure estar no aqui e no agora, no momento presente. Você está mais receptivo para as situações, né? É você realmente ignorar estímulos, né? Porque hoje em dia a gente tem muitos estímulos, celular, televisão, muitas tecnologias chamando. Então assim, é importante você ter consciência das situações. Você estar 100% presente e focado para uma só situação e ignorar os outros estímulos. Para isso é recomendado você praticar mindfulness. E existem várias formas. Você pode utilizar a respiração, mas mindfulness pode também ser praticado durante o dia a dia. Então, por exemplo, você está assistindo essa aula agora. Você está 100% presente para essa aula, né? Você ignora todos os fatores externos. Se você está 100% presente só para essa aula aqui que você está assistindo e você está ouvindo, então você está praticando o mindfulness. Se você está lendo um livro, por exemplo, esteja 100% presente para o livro que você está lendo. Isso é uma forma também de você praticar mindfulness. E isso faz com que você esteja mais o quê? Consciente, né? Você tem mais consciência. E você também pode se questionar, você pode se perguntar como é que eu estou me sentindo, ou o que está acontecendo comigo. Você pode se questionar também sobre uma situação, sobre uma dificuldade, sobre algo na sua vida também. E agora nós temos a segunda técnica para você poder ter, você para poder praticar a resignação, a aceitação, é a aceitação em si, é você aceitar de fato o problema, a dificuldade, o obstáculo, a situação que você está enfrentando na sua vida. Entenda que na sua vida nós não temos controle sobre tudo, tá? Nós não temos controle sobre tudo que acontece na nossa vida. No máximo o que a gente faz é a gente controlar, algumas questões, alguns aspectos na nossa vida, tá? Mas a gente não controla tudo, a gente não controla o que vai acontecer com o outro, a gente não controla o que está acontecendo no país, na economia, a gente não controla o que a nossa equipe vai fazer, no máximo a gente vai controlar alguns hábitos, algumas ações que a gente vai tender a tomar na nossa vida. Então, se você tentar controlar, focar em coisas que você não tem controle, a sua tendência é que você vai sofrer. Então, se você quer alcançar um objetivo, sim, deve ter objetivo, deve focar no seu objetivo, deve focar nas ações para poder alcançar esse objetivo. Só que é importante você entender que você não tem controle se realmente vai ter o resultado ou não. Você vai fazer o que é preciso, você vai fazer o que é necessário. E se não deu certo, você pode tentar de novo. E você pode o quê? Mudar a estratégia que você está utilizando para poder alcançar este objetivo. Para você poder utilizar realmente a aceitação, é interessante você utilizar o princípio do otimismo, né? Do foco na solução para você trabalhar essa aceitação. Mas entenda, nem todos os problemas da sua vida podem ser resolvidos. Mas os que podem ser resolvidos, você vai focar na solução. O que eu vou fazer para resolver esse problema? E aí você vai lá, toma as ações para poder resolver o problema que você está buscando resolver. E agora eu vou falar com você sobre o pilar 2, que é o pilar da ressignificação. Como é que você ressignifica os eventos da sua vida? O que é ressignificação? Só recapitulando rápido, ressignificação é você dar um outro sentido para algo na sua vida.
Então, por exemplo, vamos supor que um menino chamado João, ele fez uma prova na escola, a prova valia 10, e o objetivo do João era tirar 10 nessa prova. A prova valia 10, ele queria tirar 10, só que ele acabou tirando 8 na prova. E o João, ele enxerga esse 8 como um fracasso, ele interpreta essa situação como um fracasso. Então, a dificuldade do João realmente, ele enxerga isso como realmente um fracasso, esse 8 que ele tirou na prova. E você e outras pessoas, a gente olha do lado de fora e a gente fala, nossa, 8 é uma excelente nota, né? Mas o João interpreta essa situação como um fracasso dele, porque ele não tirou o 10 na prova que ele gostaria. E aí, como é que é utilizado a ressignificação nesse tipo de situação? É o seguinte, é o João trocar a forma com que ele trocar o significado que o João dá para essa situação. E o significado que ele está dando para essa situação, em um primeiro momento, é o quê? Fracasso. Fracasso porque eu tirei 8 numa prova valendo 10. Só que quando a gente utiliza da ressignificação, existem duas técnicas. A primeira é o significado. Qual que é o significado que ele está dando para a situação? O significado é fracasso. Agora, a segunda técnica é a renovação do significado. Ele o quê? Ele renovar esse significado. Ele olhar para aquela situação e falar, ok, eu tirei 8 na prova valendo 10, mas agora se eu trocar esse significado, se eu ressignificar essa situação, trocar esse significado, eu vou claramente observar que o 8 está ali, a nota 8 é um fato, mas na próxima prova eu me prepararei melhor, eu estudarei mais, eu me dedicarei mais, irei participar mais das aulas, irei fazer os trabalhos, irei ler mais livros, e aí com isso tirarei 10 na próxima prova. Então ele olhar para aquela situação e renovar a situação com otimismo, com positividade. Porque a gente não vê o mundo, nós não vemos o mundo do jeito que o mundo é. Nós vemos o mundo como a gente é, baseado nas nossas crenças, baseado nas nossas convicções, baseado nos nossos valores, baseado nos nossos paradigmas, baseado em todas as experiências que nós adquirimos ao longo da nossa vida, nossa infância, adolescência e por aí vai. Com isso, a gente olha para um problema e a gente enxerga aquele problema de uma maneira. Aliás, se você colocar duas pessoas e as duas pessoas verem o mesmo acidente acontecer na frente delas, as duas vão falar sobre o acidente de maneiras diferentes. Por quê? Porque elas viram o mesmo acidente, só que uma pessoa às vezes pode olhar para aquele acidente e olhar e falar assim, olha, nossa, esse acidente foi terrível, meu Deus, o carro ficou todo amassado, meu Deus do céu. A outra pessoa pode olhar para o acidente e falar assim, nossa, graças a Deus, né? Graças a Deus, uma pessoa ainda saiu viva desse acidente. Ela olha com aquele olhar mais de otimismo, é uma pessoa que ressignifica a situação. Então, ressignificação é você dar um outro significado, dar um outro sentido para uma situação. Então, você interpreta algo como negativo, mas logo depois você ressignifica isso. O que eu posso fazer para olhar essa situação com um lado positivo? Com um olhar de positividade, com um olhar de acreditar que vai dar certo, com um olhar de o que eu posso fazer para resolver isso, com um olhar de solução e não no foco no problema. Então, essa é a forma de nós lidarmos com a situação. Então, gente, é para tudo. Primeiro você pega o significado de algo, depois você ressignifica esse algo, ou seja, você dá um novo significado, uma nova interpretação, uma nova percepção para aquela situação. Tá certo? Gente, essa foi a nossa aula de hoje, aqui da Masterclass Resiliência. E nessa aula de hoje, eu falei com você sobre o pilar da resignação, para você
Mas antes disso eu falei com você sobre o princípio do otimismo, não podemos esquecer esse princípio, onde eu falei com você sobre, para você poder, as sugestões, né, para você poder colocar em prática esse princípio é você focar na solução e você expressar gratidão. Logo depois eu falei com você sobre o pilar da resignação, e para você ser uma pessoa mais resignada, é importante que você tenha consciência da situação e logo depois você aceita essa situação. E depois eu falei com você sobre o pilar da ressignificação, e para você poder... Eu ensinei 2 técnicas de ressignificação, que é, a primeira técnica é você ver qual é o significado que você está dando para a sua dificuldade, e logo depois a segunda técnica é você renovar a renovação do significado. É você dar um novo significado para aquela situação, para aquela dificuldade que você está enfrentando na sua vida. Bom, eu convido a você agora para você poder participar da comunidade no Facebook, da Masterclass Resiliência, e te convido também a entrar no canal do Telegram da Masterclass Resiliência. Basta você acessar o e-mail que você recebeu aqui, o e-mail, né, quando você se inscreve, ou você que já se inscreveu, você recebeu um e-mail meu. Lá você vai clicar na Masterclass área e você vai ir para a área onde tem lá a comunidade no Facebook e também tem um canal no Telegram. É só você clicar nos botões lá que você consegue solicitar a entrada na comunidade e depois entrar também no canal no Telegram. E na próxima aula eu vou falar com você. Na próxima aula é a nossa aula 3, que vai acontecer na quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022, às 9 horas da manhã, horário de Brasília. E o tema da aula 3 é como levar a sua resiliência para outro nível. Essa aula vai ser incrível e eu espero você nessa próxima aula. Gente, essa foi a nossa aula de hoje. De coração, desejo que vocês tenham gostado. Eu quero lembrar vocês que as aulas ficam no ar só até quinta-feira, dia 24, até as 23 horas e 59 minutos. E eu te vejo na próxima aula. Um grande, grande abraço.